Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Senhoras e senhores, tudo bem? Bom, hoje é dia 7. Hoje é 8. Isso. Senhoras e senhores, 7 de maio de 2025. Na data de hoje, quarta-feira, tivemos o Tribunal do Júri. Né? O que é o Tribunal do Júri? O julgamento do Felipe Alagoano, ou Lipe Mandrake, ou melhor, Felipe Roberto Avelino Alves. Ele foi julgado por 2 crimes: a tentativa de homicídio, a tentativa de ter matado o próprio irmão, e o feminicídio da Jéssica Simões da Silva, a Jéssica Cabelinho de Fogo. O fato ocorreu no dia 22 de julho de 2022, portanto há quase 3 anos, faltando um pouco mais de 40 dias para se completar 3 anos do fato. Ele está preso desde o dia 22 de agosto de 2022, né, em prisão preventiva, e hoje foi então o Tribunal do Júri, foi o julgamento, foi quando a Justiça apresentou o Lipe Mandrake para os jurados que foram sorteados, e a decisão saiu no finalzinho da tarde, tá? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Recado de um dos parceiros chegando na sequência. Eu volto com informações do que aconteceu durante todo o dia lá no salão do júri do Fórum de Ouro Fino. Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa da Melps e queria convidar vocês para vir conhecer os nossos sabores de sorvete. O melhor sorvete é açaí da região. Muito bem, vamos lá. Os trabalhos começaram por volta de 10 horas da manhã com o sorteio dos jurados que iriam compor o corpo de jurados. São 7 pessoas, foram 7 homens que compuseram esse júri. Geralmente começa com a oitiva, né? Com ouvindo-se as testemunhas, ouvindo-se o autor e, neste caso, ouvindo-se uma das vítimas. Tá? A vítima era o irmão dele, uma das vítimas que sobreviveu e ficou vários dias internado. E a outra vítima, infelizmente, a Jéssica Simões da Silva, ela morreu no local. Durante as pessoas falando, eu consegui colher mais informações que no dia, né? Apesar de ter ido no local, ter acompanhado o fato em tempo real. Vocês lembram, quem acompanha o canal sabe, eu estive lá, fiz até live no dia, contando o que tinha acontecido. E algumas informações, eu não lembro se eu falei na live, mas algumas informações que eu me recordo não ter falado, pelo menos nas versões gravadas, é que, vamos lá, desta vez eu consegui ouvir a versão do Arley, né, que é o irmão dele que foi atacado. De acordo com o Arley, ele tinha ido na mercearia da Zete pegar uma cerveja. A Jéssica ficou para fora, estava com vergonha de entrar, porque estava devendo para a Zete. E ele falou: eu pego para você. Foi lá, pegou uma cerveja, entregou para ela e voltou para pagar. E nisso, na hora que ele voltou, foi descer, o Felipe Alagoano estava escondendo o braço para trás, com a faca na mão, dessa forma. E ele falou pro irmão dele assim, né? O autor falou assim: você sabe o que vai acontecer agora, né? Ele falou: não, cara, ele tinha irmão, o que vai acontecer? Imagina, ele foi abraçar, deu 3 por trás. Na verdade, ele deu uma do lado e mais 3 atrás. Essa de lado entrou muito fundo. Nisso, o Arley saiu correndo, ele conseguiu força, saiu correndo. E o Mandrake voltou a sua... Ele pensou em correr atrás, mas depois deve ter pensado, depois eu acho ele
e foi para cima da Jéssica. Ele já deu algumas facadas em frente à mercearia da Zete. Ela correu alguns metros, 7, 8 metros, e caiu do outro lado da rua, onde ele continuou esfaqueando ela. E ela foi socorrida pelas pessoas ali. Uma testemunha disse que quando chegou ela ainda estava respirando, mas não conseguia falar, e que ela morreu minutos depois, antes mesmo da chegada do SAMU. Essas são as informações, tá? O trabalho começou com a acusação, no caso o promotor de justiça, que é o Ministério Público, apresentando as provas, apresentando os fatos para os jurados. Neste momento, o júri, o tribunal do júri, as pessoas que compõem o júri, o presidente, que é o juiz de direito da cidade, né, do juiz da comarca, o promotor, eles se dirigem aos jurados. Eles praticamente quase não se dirigem a quem está acompanhando. Eles cumprimentam as pessoas, mas o tempo todo o foco são 7 jurados, que são quem estão julgando. Eles sim vão decidir se a pessoa é culpada ou inocente, tá? Primeiro, o promotor de justiça, Dr. Carlos César Marques Luz, que conduziu o trabalho da acusação. Dr. Evandro, defensor público, ficou responsável pela defesa do Lipe Mandrake. E aí, por volta de 5h10, os trabalhos foram encerrados. Na verdade, foi a leitura da sentença após o julgamento. De acordo com a informação, todas as qualificadoras que o Ministério Público pediu, que era assim, qualificadora no caso da tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio, beleza, tem um artigo lá, tem uma sentença. Qual que é as qualificadoras? Motivo torpe. Motivo torpe. Os jurados concordaram. Ação que possibilitou a defesa. Ele escondeu. O outro não sabia que ele ia apresentar a faca, né? Senão tinha corrido, ou tinha para se defender. Aceitaram também a qualificadora. No caso da Jéssica, eles concordaram que realmente o Lipe Mandrake matou a Jéssica, que ela morreu por conta das facadas. E aceitaram as 3 qualificadoras que o Ministério Público apresentou. Entre elas, a do feminicídio, que era a morte por conta de um relacionamento ou recente ou atual que estava acontecendo. E ele, de acordo com relatos, ele era abusivo, ele era agressivo, ele andava armado, ele andava coagindo as pessoas no bairro. Isso tudo pesou contra, e ele foi condenado a 23 anos e alguns meses de prisão. Eu vou colocar para vocês, logo depois do recado de um dos parceiros, a leitura da sentença feita pelo excelentíssimo juiz de direito da comarca de Ouro Fino, Dr. João Cláudio Teodoro. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para falar para vocês do Bibas Restaurante. É o melhor local em Ouro Fino para você comer bem, tá? Comer bem e pagar pouco. Tem grande variedade de carnes, saladas, pratos quentes, e a sobremesa é grátis. Então, liga aí no WhatsApp e peça o seu almoço, ou vá pessoalmente conferir a qualidade e o sabor da comida do Bibas Restaurante. A decisão dos jurados é soberana e deve ser acolhida por força constitucional de plano. Assim, ao juiz-presidente do Tribunal do Júri, cabe não somente fixar a pena, observadas as balizas traçadas pela decisão popular. O Egrégio Conselho de Sentença reconheceu, consoante termo de votação própria, que o acusado praticou o delito de homicídio consumado contra a vítima Jéssica, com as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e crime contra a mulher, por razões da punição do sexo feminino. Reconheceu ainda o Conselho de Sentença, conforme termo próprio, que o acusado praticou o delito de tentativa de homicídio contra a vítima Warner, com as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Destarte, reconhecida a prática do delito de homicídio qualificado, julgo procedente o pedido inicial e condena o acusado Felipe Roberto Avelino Alves como curso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal em relação à vítima, Warner Roberto Avelino Alves, e artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 6 do Código Penal na redação vigente à época dos fatos, em relação à vítima Jéssica Simões da Silva.
Passo a dosar as penas. Homicídio consumado contra a vítima Jéssica Simões da Silva. Em resumo, culpabilidade mostrou-se intensa diante do cenário dos autos. O acusado apresenta uma condenação anterior que será considerada para fim de reincidência. Conduta social nos limites da instrução, restou demonstrado que o acusado tem conduta social reprovável, posto que fora condenado anteriormente por tráfico de drogas e praticou o presente delito posteriormente, tendo inclusive empreendido fuga após o crime. O acusado ainda demonstra conduta social desaponadora e personalidade desajustada, tendo em vista que não pode ser tida como adequada a personalidade do agente que comete delito de tráfico de drogas e posteriormente os crimes cometidos nestes autos, valendo ressaltar que apresentou alta resistência por ocasião da prisão pelo crime de tráfico de drogas. Motivos, nada a mencionar nesta fase. Circunstâncias. A vítima era muito jovem e as condições do crime foram graves, posto que a vítima deixou filhos menores que convivem com a triste realidade de não terem a mãe presente. Ou seja, a vítima era muito jovem e deixou filhos pequenos. Deve ter também como circunstância negativa o fato de o crime ter sido praticado em via pública, com total exposição da dignidade da vítima, que teve a vida ceifada diante de inúmeras pessoas, causando inclusive abalo junto aos cidadãos de bem que se encontravam na mercearia e no ponto de venda de sanduíches próximo ao local. Deve-se ter ainda em vista que a vítima tinha porte físico menor do que o acusado, foi lançada ao solo antes de receber os diversos golpes de faca. Tentou ainda fugir, mas não teve a mesma sorte da vítima Arlen, posto que for alcançada pelo acusado e novamente recebeu o golpe de faca. Consigo também que se tratou de uma faca grande, com alto potencial lesivo, instrumento pesado e com capacidade de causar ferimentos severos na ofendida. Considero ainda nesta fase que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de 3 qualificadores, motivo porque a pena não pode ficar no mínimo de 12 anos. Com tal diagnóstico, fixo-lhe a pena base em 15 anos de reclusão. Ausentam-se atenuantes. Está presente a causa de aumento consistente na reincidência, posto que praticou o crime após trânsito em julgado da sentença que o condenou por tráfico de drogas, motivo pelo qual aumento-lhe a pena em 6 meses de reclusão, tornando-a definitiva para o homicídio consumado contra Jéssica em 15 anos e 6 meses de reclusão, diante da ausência de outras causas modificadoras. O regime de cumprimento será fechado inicialmente. O acusado deverá manter-se preso na forma legal diante da presente condenação e porque presentes pressupostos da prisão cautelar, que ora reitera e ratifica. Homicídio tentado contra a vítima Arlen Roberto Avelino Alves. Culpabilidade. Antecedentes, o acusado apresenta uma condenação que será analisada abaixo. Conduta social, resulta demonstrado que o condenado tem conduta social reprovável, condenado anteriormente por crime de tráfico de drogas e praticou o presente delito posteriormente, tendo inclusive empreendido fuga após o crime. Apresenta ainda conduta social desaboradora e personalidade desajustada e agressiva, tendo em vista que não se pode ter como adequada a personalidade do agente que comete delito de tráfico de drogas, posteriormente, crime e os crimes cometidos nestes autos, valendo ressaltar que apresentou alta resistência por ocasião da prisão pelo crime de tráfico de drogas. Além de tentar matar o Arlen, praticou homicídio consumado, triplamente qualificado contra a companheira Jéssica. O crime foi praticado na via pública, na presença de várias pessoas, causando grande impacto negativo nos presentes. Tratou-se de tentativa de homicídio contra pessoa jovem, que teve que permanecer hospitalizada por vários dias, tendo submetido a cirurgia de urgência. Devo também constar que, no que se refere a trata-se de pessoa violenta, que praticou crime grave de homicídio consumado contra a namorada ou ex-companheira, e também a tentativa contra a vítima Arlen, utilizando faca pesada e de alta periculosidade.
Considero ainda, nesta fase, que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de 3 qualificadores, motivo porque a pena não pode ficar no mínimo de 12 anos. Com tal diagnóstico, fixo-lhe a pena base 14 anos e 6 meses de reclusão, ausente-se atenuantes. Está presente a causa de aumento consistente na reincidência, posto que praticou o crime após trânsito em julgado da sentença que o condenou por tráfico de drogas, motivo pelo qual aumenta a pena em 6 meses de reclusão, tornando-a definitiva nesta fase em 15 anos de reclusão. Tratando-se de tentativa, reconheço que o acusado percorreu grande parte do intercrimes, quase beirando a consumação do crime de homicídio contra a Warley. Devo ponderar que a vítima Warley recebeu vários golpes que somente cessaram com a sua fuga, que, por sorte, trata-se de rapaz forte e jovem, que conseguiu se desvencilhar de seu agressor, de modo que a diminuição não poderá ser feita no máximo legal de 2/3. Ante o cenário da presente tentativa, diminui-lhe a pena em metade, fixando-a definitivamente em 7 anos e 6 meses de reclusão em relação à tentativa de homicídio contra a vítima Warley. Deixei de reconhecer a agravante de crime cometido contra irmão por não haver documento hábil nos autos a comprovar o parentesco. O regime de cumprimento também será fechado inicialmente. Trata-se de concurso material, devendo as penas ser somadas para fim de execução. Não houve ostentação de continuidade. O acusado deverá manter-se preso na forma legal diante da presente condenação e porque presentes os pressupostos da prisão cautelar que ora reitero e ratifico. Transitado em julgado, espécie mandado de prisão e proceda à extração de competente guia de execução, lançando-se no nome dos registros próprios. Deixe fixar o valor da indenização aos familiares da vítima por ausência de elementos mínimos. Custas ex lege, na forma da lei, publicada e intimadas as partes em sessão do Tribunal do Júri desta comarca de Ouro Fino, às 17h10 do dia 7 de maio de 2025. Registros. E logo após, né, a sentença, né, eu fui entrevistar o promotor de justiça. O defensor público, ele terminou o trabalho, né, o Felipe Mandrake foi recolhido por dentro ali e já por trás saiu, foi colocado numa viatura da Polícia Penal, não foi possível colher imagem, e aí eu tinha que buscar a Maria Luísa. Eu falei pro pessoal lá, posso buscar minha filha? O senhor espera? Não espero. Então o doutor Carlos César, obrigado por ter aguardado eu buscar a Maria Luísa para eu conseguir fazer a entrevista com o senhor, e vamos lá acompanhar a entrevista então com o doutor Carlos César, com interferência da Maria Luísa durante a entrevista. Olá, gente. O Tribunal do Júri acabou de encerrar agora há pouco. Nós tivemos o encerramento do Tribunal do Júri do Felipe. O Felipe Mandrake, o Felipe Alagoano. E quem conduziu, né, a acusação, quem representou a sociedade foi o doutor Carlos César Marques Luz. Para quem não sabe, a Maria Luísa está aqui, porque a aula dela acabou agora há pouco. Tive que buscar, né, doutor? Ela veio para cá também. Doutor, pode fazer uma avaliação de como foram os trabalhos? A sentença foi justa, 22 anos, alguma coisa? Olha, os trabalhos correram de forma tranquila. O resultado da sentença, né, condenatória, estava dentro daquilo que nós esperávamos. Foi uma sentença dura, pesada, uma pena de 23 anos no total. São 2 crimes. São crimes muito graves e entendi que a pena também tinha que ser severa, razão pela qual nós estamos satisfeitos aí com o desfecho desse caso. Foi a somatória tanto do feminicídio, né, já que teve uma agravante, né, a qualificadora de homicídio, para feminicídio, e a tentativa de homicídio contra o próprio irmão. Aí a somatória das duas deu 23 anos. Algumas prováveis condenações que ele venha a ter somam-se essa pena ou elas correm à parte? Não, soma-se, né, porque é formado um processo de execução, né? Aí todas as penas que ele tiver que cumprir, o processo de execução é feita a reunião somatória, a reunião das penas, e ele vai cumprir, né, conforme determina a lei de execução penal. Benefício, ele passa a ter direito quando? Ele tem que cumprir 3/5 da pena, né? Crime hediondo, crime grave. Então, pelo menos 3/5 no regime fechado. Seria uns 12 anos, mais ou menos. Por aí, né? Tem que fazer o cálculo direitinho. O senhor acha que foi justa? A sentença era essa mesmo? A pena era essa? Estava dentro daquilo que nós esperávamos mesmo.
Então tá aí, gente, essas informações aqui do fórum. Maria Elisa veio dar tchau, pessoal. Eu vou levar vocês. Papai, Oi. eu já fui. Ah, você já foi. Quem tem empresa pequena é assim, tá? É assim mesmo. A gente tem que ficar rebolando pra fazer o horário bater, né? Quase que não dá tempo. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos ficando por aqui, Dr. Carlos. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Sabe que eu sou fã seu, né? Procura assistir todos eles. Até a próxima. Até a próxima. Dá tchau. Ah, não pode. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.